Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição do seu jornal com o compromisso com a verdade. E novamente contamos com sua participação no chat ao vivo, seu comentário, sempre a nossa curiosidade em saber de qual lugar lindo do Brasil ou do mundo você nos acompanha. E clicando em Seja Membro, você pode ajudar a manter as publicações diárias com as notícias do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. E vamos agora às notícias desta edição. A partir desta terça-feira, 6 de abril, de acordo com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em entrevista à Rádio Gaúcha, os trabalhadores informais que têm conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil vão começar a receber o auxílio emergencial de R$ 600. Onyx explicou que o pagamento começará com os trabalhadores inscritos no Cadastro Único, CadÚnico, do Ministério da Cidadania. Para isso, a Dataprev, estatal responsável pelo processamento de dados do INSS, Dataprev, está extraindo do cadastro quem são os trabalhadores que podem receber o auxílio. Esse mapeamento será repassado à Caixa para iniciar os pagamentos. Quem tem conta na Caixa deve começar a receber a partir de terça-feira, 6 de abril. Quem tem conta no Banco do Brasil, a mesma coisa, disse Onyx. O crédito cai direto na conta e aí, entre terça e quarta, a gente já distribui para o resto da rede bancária, disse o ministro, acrescentando que essa primeira rodada deve contemplar um universo que oscila entre 10 milhões e 18 milhões de trabalhadores. De acordo com o ministro, o governo também pretende acelerar os pagamentos para os informais que estão fora do cadastro. Neste caso, a Caixa precisa disponibilizar um aplicativo de celular e uma página na internet para que os trabalhadores possam se cadastrar. E, inclusive, a Caixa anunciou que esse aplicativo estaria disponível também a partir de terça-feira, 6 de abril. Um questionário rápido com número do CPF, idade, é solicitado e se já recebe algum tipo de benefício do governo. É o cadastro solicitado no caso da Caixa para este aplicativo. Não é de hoje que a esquerda vem acusando os bolsonaristas de usarem robôs virtuais para propagação e apoio em redes sociais. No entanto, o Twitter fez uma investigação interna e, contrariando tais acusações, concluiu que não há presença massiva de robôs em conversas específicas na rede social em prol a Bolsonaro. De acordo com a equipe do Twitter, a investigação conduzida não encontrou manipulação coordenada generalizada, mas seguirá acompanhando de perto essas conversas na plataforma. Sobre o assunto, a rede social publicou: temos visto matérias baseadas em pesquisas sobre a suposta presença massiva de robôs em conversas específicas no Twitter do Brasil. A respeito deste tema, gostaríamos de esclarecer que aplicativos e pesquisas de terceiros que se valem de nossa plataforma para tentar adivinhar se as contas são robôs têm se mostrado metodologicamente falhos porque só acessam sinais externos das contas. Essas informações são muito limitadas em relação àquelas de que o Twitter dispõe para determinar se uma conta é ou não é uma automação indevida, o que pode levar a falsos positivos. Inferências como essa não levam em conta as medidas defensivas do Twitter para garantir que o conteúdo automatizado não influencie as conversas na plataforma, uma vez que essas iniciativas não são refletidas em tempo real na base de dados utilizada por terceiros para a pesquisa. O Twitter conduziu uma investigação interna sobre as conclusões da pesquisa e não encontrou manipulação coordenada generalizada e seguirá acompanhando de perto essas conversas na plataforma. Agora, gente, o estranho é que o estudo foi feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, dando conta que robôs seriam responsáveis por mais da metade das publicações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro no Twitter. Aí perguntamos: você é um robô? Você acompanha as notícias do presidente Bolsonaro aqui, comenta, como todos os dias, todas as postagens em vídeo aqui, sucesso de público, de gente comentando, de likes, de comentários, enfim.
Alguém acha mesmo que uma audiência que comenta, que dá like, que responde, que compartilha as grandes repercussões pró-Bolsonaro seriam feitas por robô? É muito mais lógico olhar para uma pesquisa, por exemplo, que há poucos dias afirmou que, aliás, isso sim pode ser respondido por robôs, dando conta que Bolsonaro não teria mais uma aprovação significativa de boa parte da população. Essa pesquisa da rejeição ao presidente, que garantia temos que os robôs não estão ali defendendo? Da mesma forma, esses que desconfiam do Twitter, por que não podemos desconfiar também dessas pesquisas? Afinal, são metodologias, mas quem, afinal de contas, realmente está por dentro dessas metodologias? Somente os que estão ali dentro, fazendo o serviço, conhecem de fato o que é utilizado para afirmar que a maioria da população rejeita o presidente Bolsonaro. Enquanto a realidade está aí, na cara de todos, diz o contrário, que a população está, sim, muito mais a favor do presidente do que contra ele. E sobre esse assunto, mais um questionamento. No momento em que estamos enfrentando um dos maiores desafios da história humana, o que uma universidade federal pensa ou do que se vale para ficar fazendo esse tipo de pesquisa, de trabalho, uma universidade pública federal, quando o que mais nós precisamos é da academia colocando seus cérebros para funcionar? E se são de ciências sociais, que tal estudarem soluções para o setor social, sobre uma maneira de isolar sem quebrar a economia, por exemplo? Para sairmos desse debate de horizontal, vertical? Uma iniciativa acadêmica, universitária, nova, uma inovação? Ou será que essa história de aparelhamento das universidades públicas e doutrinação da esquerda nos cérebros do colegiado acadêmico é verdadeiro? Em uma hora dessas, é serviço de uma universidade federal estar fazendo esse tipo de trabalho? E como fica essa pesquisa que está sendo taxada de fajuta pelo Twitter? Tempo perdido com o dinheiro público? Questionamentos. Agora, o presidente da Câmara dos Deputados, senhor Rodrigo Maia, criticou a postura do governo federal mais uma vez em relação às respostas ao grande desafio que ora enfrentamos. Em entrevista ao Canal Livre na Band, ele se manifestou em defesa de Mandetta e contra Bolsonaro e contra Paulo Guedes, o que contribuiu para acender o nível de alerta máximo sobre a permanência de Mandetta no governo, já que, embora tenha sido um convite do presidente Bolsonaro, mesmo não sendo indicado pelo partido, a posição de Maia contribuiu para que a opinião pública percebesse que Mandetta estaria ficando mais alinhado com a postura do DEM, de Maia, entre outros, do que com a do presidente. Até que ponto há a influência de Maia nesse jogo, não se sabe. Mas Maia fez duras críticas ao governo federal. Maia, que aproveita o momento onde todos os governos de qualquer país do mundo estão vulneráveis para criticar o governo brasileiro, com todas as medidas que Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, eles tomaram na área da economia, por exemplo, da saúde, com todos os recursos que foram liberados para o setor da saúde, para que o Ministério da Saúde fizesse o que precisasse ser feito. Maia critica a demora em determinadas ações. Agora, nobre brasileiro, sabendo como são as coisas no Brasil, o nível e a capacidade de dar rasteira que determinados políticos têm, principalmente alguns que comandam determinados poderes, você, se fosse o mandatário, o presidente, não se precaveria de todas as formas para depois não acabar sofrendo impeachment ou processos judiciais? É isso que Paulo Guedes tem alertado, sobre determinadas necessidades legais, PECs, que se não forem tomadas daqui a pouco, vamos ver o próprio Maia propondo impeachment. Então, eu não confiaria, e certamente nem você confiaria, quando Maia hoje diz, por exemplo, podem fazer o que é inconstitucional. O que é inconstitucional é válido neste momento, afinal, temos um grande problema. E daqui a pouco o problema passa
E o que você acha que Maia ou qualquer outro aí do Congresso teriam capacidade, teriam algum critério? Ou não teriam nenhum critério para abrir fogo contra o presidente e seus assessores? E ainda, muito estranho, mais uma vez, a menos que tenha ficado fora algum trecho da entrevista que assisti, o motivo dos jornalistas da Band não terem, em nenhum momento, questionado um assunto que estava em evidência no final de semana, o de que Maia vetou a questão proposta pelo Novo sobre o dinheiro do fundão, 2 bilhões de reais, ser usado no setor da saúde. E pasmem, uma das alegações é de que 2 bilhões de reais, o valor seria insignificante para ajudar na saúde do povo brasileiro. Diante do exposto, diante de que o Datafolha fez isso há poucos dias em relação ao presidente Bolsonaro, diante de que o Twitter afirmou que os apoiadores de Bolsonaro não são robôs, perguntamos apenas a título de conhecimento: você seria a favor ou contra o impeachment de Rodrigo Maia? Belas, mais uma vez, as palavras do general de reserva Eduardo Vilas Boas em entrevista ao jornal Estadão, quando afirmou que a postura do presidente Jair Bolsonaro revela coragem e perseverança nas suas próprias convicções. Pode-se discordar do presidente, mas sua postura revela coragem e perseverança nas suas próprias convicções. Sobre Bolsonaro, eu acho que o problema para ele é que está todo mundo contra ele. A mídia, principalmente, nacional e internacional. Discurso mais conciliatório. Esta é a linha ideal, disse Vilas Boas. Postura do presidente. Ninguém tutela o Bolsonaro. O presidente tem uma maneira de ser que pode colocar as pessoas na defensiva, mas em nenhum momento ele feriu a Constituição. Ele é um democrata. Sobre Mourão. Não tem motivo para ter qualquer desconfiança do Mourão. Mourão tem sido um ponto de equilíbrio. Ele é leal ao presidente. Governadores e o presidente. Cada um tem de fazer a sua parte e não tem de ficar polemizando. A virtude sempre está no meio. Mas tem havido muito oportunismo político. Não quero nominar, estou falando em geral. Sobre os poderes. Conciliação. Precisamos buscar harmonia. O Brasil depois da crise. Eu creio que talvez, não em aspectos concretos como a economia em geral, mas psicologicamente vamos sair fortalecidos. Certamente teremos problemas na economia, mas sairemos fortalecidos psicologicamente. Assim como nas guerras, vamos sair com disciplina social, espírito de solidariedade, sentimento pelo país e respeito às instituições, concluiu o general Eduardo Vilas Boas. E você viu a matéria do R7, Grupo Record, sobre a parceria entre Cabral e a Globo? Foi muito forte. A matéria diz o seguinte: condenado por enquanto a quase 100 anos de prisão, Sérgio Cabral aparece abaixo apenas de Marcola, 340 anos, no ranking dos que têm de calcular em séculos o tempo de permanência na prisão. Falar da lista de Cabral certamente é desnecessário. Você já deve saber de cor e salteado o quanto ela é extensa. Agora está todo mundo falando da Caixa Preta, que seria um capítulo inteiro dedicado à Rede Globo. As primeiras revelações explicam a irrelevância atribuída pelos telejornais da empresa ao que Cabral já contara ou tem a contar. Essa boa vontade teve um preço, ou, em outras palavras, a Globo não deu nenhuma importância em seus telejornais ao que Cabral fez. Mas isso tem um motivo, aliás, um bom motivo. De acordo com essa matéria do R7, segundo o ex-governador, o silêncio da Rede Globo custou pelo menos 80 milhões de reais. Valor do acerto sem licitação que
contemplou a Fundação Roberto Marinho com a gerência de estudos, projetos e desenvolvimento de conteúdo para a implantação de um vistoso equipamento cultural na cidade do Rio. Ainda de acordo com Cabral, uma licitação fraudulenta permitiu à fundação indicar a construtora responsável pela obra. Isso garantiu a proximidade do governo delinquente com a família Marinho, informam os depoimentos à Polícia Federal. É improvável que a revelação consiga espaço nos telejornais da Globo. Todos estão concentrados na coleta de números e declarações que transformam a crise deste momento como a anunciação do fim do mundo, diz a matéria. E é claro, toda a atenção do mundo voltada a bater no presidente Jair Bolsonaro. O governador João Dória está disposto a ir até as últimas consequências contra qualquer paulista que desrespeitar sua ordem de isolamento e aglomerações nas ruas do estado. Primeiro serão advertidas e orientadas, mas que se insistirem poderão ser presas. Portanto, aí o alerta, senhores paulistas, o cidadão nordestino, por exemplo, já diria: "Ô, gente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come." Essa fala, somada ao prolongamento do isolamento até praticamente o fim de abril, isso tudo serviu para muitas polêmicas no começo da semana. Uma delas, inclusive, veio do presidente do STF, Dias Toffoli, que é contra qualquer tipo de punição às pessoas que descumpram medidas de isolamento social impostas pelas autoridades públicas. Para o ministro, no lugar de alguma sanção, o mais correto no momento é promover a conscientização do público, como tem sido feito pelo poder público, no caso federal, e pela imprensa. Melhor do que você pegar uma pessoa para estabelecer uma multa de R$1.000, R$2.000, é a pessoa ter consciência de que, neste momento, tem que ser solidária para evitar um impacto no sistema de saúde, acrescentou Toffoli. E você aí, o que acha? Desta vez Toffoli tem razão ou Dória estaria certo em mandar prender? O programa de financiamento da folha de pagamento para pequenas e médias empresas foi regulamentado nesta segunda, dia 6, pelo Conselho Monetário Nacional em reunião extraordinária. Com isso, as empresas já podem pedir o empréstimo aos bancos. Cerca de 1,4 milhão de pequenas e médias empresas que empregam 12,2 milhões de trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos receberão 40 bilhões de reais de crédito com juros baixos para manter a folha de pagamento por 2 meses. O limite de financiamento é de 2 salários mínimos, ou seja, se o trabalhador ganha mais de 2 salários mínimos, a empresa terá que complementar o salário e, ao contratar o crédito, a empresa assume o compromisso de não demitir o funcionário nesse período de 2 meses. A taxa de juros será de 3,75% ao ano, a atual taxa Selic, com 6 meses de carência e 36 meses para o pagamento. Os recursos virão do Tesouro Nacional, 85%, e das instituições financeiras participantes, 15%. Em caso de inadimplência, as perdas serão absorvidas pelo Tesouro e pelos bancos participantes nessa mesma proporção. A União, por meio do Tesouro Nacional, aportará até 34 bilhões de reais no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que atuará como agente financeiro da União no programa. E vamos deixar mais uma vez uma chamada de atenção aqui sobre o atendimento bancário. Há muitas agências que não têm atendimento público no momento. E como o empresário, o cidadão, como eles vão conseguir ter acesso a tais facilitadores? O que os bancos privados e públicos farão para que as pessoas tenham acesso a isso? São Paulo, por exemplo, se o governador determinou prisão para aqueles que não respeitarem suas ordens. E agora temos mais uma sábia reflexão. Você já deve ter ouvido muitas vezes alguém dizer: "Nesse aí não se pode confiar, não acredite no que ele fala." Pode ser que essas ideias refiram-se a um vendedor, a um fornecedor, ou a uma pessoa da equipe ou da empresa, ou a um político. Pessoas que prometem coisas e não cumprem. Não há nada mais desanimador do que uma pessoa que fala, mas nunca faz. É essencial na vida que você se comprometa com aquilo que diz que vai fazer.
Precisamos acreditar que as pessoas dizem a verdade quando vamos escutá-las, interagir com elas, confiar nelas. No ambiente profissional, principalmente, isso é fundamental. Para termos credibilidade, precisamos manter ao máximo os nossos compromissos e, quando não for possível mantê-los, avisar, explicar e se desculpar. Mas sempre com a verdade, por mais desagradável que seja, para que a relação possa estar baseada na confiança. Lembre-se, a credibilidade é como o casco de um navio. Se houver furos, grandes ou pequenos, a curto ou médio prazo, o navio afundará. Pense nisso e também saiba que nosso lema é compromisso com a verdade. Obrigado por compartilhar e por assistir. E que Deus abençoe a você e a sua família.